Olá! Água e saneamento básico para todos até 2030. Esse é um compromisso firmado por 193 países, incluindo o Brasil. Mas o que tem sido feito no país e aqui em Minas para cumprir esse objetivo? É o que nós vamos ver no programa de hoje. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Nosso assunto de hoje é uma preocupação internacional e está lá na Agenda 2030, um documento da Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse documento, em que estão os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, foi aprovado numa cúpula da ONU em 2015. Foi assinado por 193 países, incluindo o Brasil. O nosso foco será sobre um dos 17 objetivos dessa agenda: o acesso e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos nós. E nessa área, nosso país corre contra o tempo, já que faltam somente 7 anos para o fim do prazo de cumprimento desse objetivo. O trabalho inclui, até lá, alcançar o acesso universal e igualitário à água potável e segura, garantir saneamento e higiene, colocando fim ao esgoto a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres, meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. Também reduzir a poluição, impedir a liberação de produtos químicos, aumentar a reciclagem, implantar medidas de uso racional da água nas atividades econômicas, proteger e restaurar locais importantes para a preservação dos cursos de água, como florestas, rios e lagos, ampliar a cooperação internacional e ainda apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais. Aqui no país, foi aprovado lá no Congresso Nacional o Marco do Saneamento Básico, que estabeleceu um horizonte para a universalização. Apesar disso, a lei brasileira não está dentro do prazo da Agenda 2030. O Marco Nacional coloca para 31 de dezembro de 2033 a meta de 99% da população com acesso à água e 90% com coleta e tratamento de esgoto. E essa obrigação deverá estar nos contratos de prestação de serviço de abastecimento. Os documentos em vigor deveriam ser revistos até o fim de março deste ano, com a inclusão de outras metas, como a não interrupção do abastecimento, melhorias no tratamento e a redução de perdas. Os estados e os municípios são obrigados a elaborar planos de saneamento básico. São documentos que devem descrever como serão prestados os serviços de abastecimento de água, de esgoto e de limpeza urbana. Devem apresentar ainda estratégias para lidar com o lixo, a drenagem urbana e o escoamento da água das chuvas. Aqui em Minas, depois de estudos para melhorias na questão do saneamento básico, os técnicos elaboraram o Plano Estadual. Nele, Minas Gerais foi dividida em 7 territórios de saneamento a partir das bacias hidrográficas existentes. No mapa aqui ao lado, as cores delimitam cada região. A zona amarela recebeu o nome de Rio Paranaíba. A laranja é a do Rio Grande, a cinza do Rio Paraíba do Sul, a verde do Rio Doce, a lilás do Rio Jequitinhonha, a rosa do Rio São Francisco Médio Baixo e, finalmente, a região mais central, de azul, é onde está a capital, e é o território São Francisco Alto Médio. Mas qual é o cenário mineiro quando pensamos na necessidade ou não de melhorias? Dados de 3 anos atrás indicam que o acesso inadequado à água atinge 2% dos mineiros que vivem na área urbana, mais de 360 mil pessoas. O acesso seria bom em 403 municípios e quase 500 cidades já estariam dentro da meta nacional, com mais de 99% de acesso ao abastecimento. Mas quando vamos olhar a qualidade, o cenário não é nada bom. Há sempre algum problema na água que chega a 71% da população, mais de 13 milhões de mineiros. Outro dado preocupante: mais de 11 milhões de mineiros não têm atendimento adequado de coleta e tratamento de água e esgoto. Isso é mais da metade da população.
Na comparação entre os territórios de saneamento, já é possível perceber a desigualdade entre quem tem e quem não tem água, e também os problemas de qualidade. As cidades com melhor abastecimento do ponto de vista de acesso, segundo o governo, estariam nos territórios dos rios Paranaíba, São Francisco Alto Médio, Paraíba do Sul e Grande. Já as piores coberturas estão nos territórios dos rios Doce, São Francisco Médio Baixo e Jequitinhonha. Mas não basta ter acesso à água, ela precisa ser de qualidade. E o cenário mineiro não é muito animador em relação a isso. A situação no Jequitinhonha também é grave. Nesse território, 95% das águas foram consideradas inadequadas. Isso porque não atendem aos padrões de potabilidade ou até mesmo não passaram por teste, por falta de corpo técnico, equipamentos ou materiais para o controle da qualidade. Também há problemas nas outras regiões. A que está melhor é justamente a da capital, com 16% de qualidade inadequada. Os piores índices de acesso à água estariam em Ferros, na região central, e Caraí e Chapada do Norte, no Jequitinhonha. Em julho, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher foi até Chapada do Norte para ouvir as demandas da população. O município sempre conviveu com a falta de água, mas a percepção dos moradores é que esse quadro está cada vez pior. Rios e córregos que cortam a região ou secaram ou estão poluídos ou com nível muito baixo. Segundo participantes da audiência, torneiras vazias por meses e até anos. Algumas medidas que poderiam amenizar essa situação seriam a perfuração de poços artesianos e a construção de barragens, mas a prefeitura da cidade não consegue atender toda a demanda. Mesmo os caminhões-pipa que abastecem o município nem sempre chegam para todos e a qualidade da água muitas vezes é ruim. A Copanor, subsidiária da Copasa na região, foi convidada, mas não participou da audiência pública. Participantes dessa reunião também denunciaram outros fatores que agravam o problema e pediram mais rigidez na fiscalização. A deputada Ana Paula Siqueira, que coordenou a audiência pública, cobrou medidas urgentes do poder público estadual. A seca, ela é um fenômeno natural, mas também tem outras questões que têm impacto na escassez hídrica aqui na região, como a questão, por exemplo, dos empreendimentos aqui, como a monocultura, a mineração. Eu acho que uma das questões também é fiscalização, né? Fiscalização desses empreendimentos, que eles estejam o mais longe possível dos nossos rios, das nossas nascentes. E retomada de políticas públicas, né? Eu vejo aqui uma necessidade muito grande de se debruçar sobre essa pauta, da gente pensar efetivamente políticas públicas. Houve também um apelo recorrente aqui pela permanência de programas, de políticas públicas que cuidam do fornecimento das cisternas, né? De reservatórios de águas. Então foram muitas demandas. É muito importante aqui também destacar um relato fortíssimo de uma das estudantes da escola estadual, que veio trazendo para a gente a importância da proteção das nascentes. E ela traz o relato vívido da memória da avó dela, que a impedia de atravessar ali na cabeceira da nascente, porque a correnteza era muito forte, e que hoje o cachorro dela, ao ultrapassar a nascente, não molha nem o rabo. E fica aqui o compromisso da nossa comissão, da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, de priorizar esse debate, que não é só crise hídrica, mas principalmente políticas públicas que vão trazer água perene para essa nossa região. E depois dessa ida à Chapada do Norte, a Assembleia deve cobrar ações de vários órgãos do poder público, como o Ministério da Cidadania, a Copasa, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Prefeitura e a Câmara Municipal. Para buscar a universalização do saneamento básico e ainda se adaptar ao marco nacional, Minas Gerais analisa uma proposta de lei aqui para o estado. O governo de Minas defende que, para melhorar o serviço, é necessário criar as unidades regionais. Seriam de dois tipos, uma voltada para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, com 22 regionais, e outra de gestão de resíduos, com 34 unidades. A definição das cidades de cada região levaria em conta critérios de viabilidade econômica. O governo defende que agrupar prefeituras pode reduzir custos e atrair investidores, e que cada unidade deve ter, no mínimo, 300 mil habitantes.
A proposta de regionalização do abastecimento de água, do esgotamento sanitário e da destinação dos resíduos sólidos foi um dos temas discutidos no Assembleia Fiscaliza em dezembro do ano passado. O Assembleia Fiscaliza é o momento aqui na Assembleia em que os deputados questionam os secretários de Estado sobre as políticas públicas para Minas, o que está sendo feito pelo governo e o que está nos planos para os próximos meses. Nessa reunião de dezembro, a deputada Laura Serrano defendeu a aprovação do projeto de lei que prevê a regionalização dos serviços e pediu detalhes do processo à secretária de Meio Ambiente, Marília Carvalho de Mello. A secretária destacou que a medida busca atender às exigências do novo Marco Federal do Saneamento e reforçou a importância de agrupar as cidades como estratégia para otimizar recursos e permitir que mesmo os municípios menores consigam cumprir a meta no prazo. Muitas vezes, a prestação de serviço de apenas um município individualmente, especialmente aqueles municípios que têm uma população rural maior, que têm uma população urbana menor, ele não gera, uma capacidade de investimento e de equilíbrio de receita entre despesa e investimento para universalização de saneamento. Isso nós vimos muito em resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, os municípios começaram a se organizar, mesmo antes dessa lei, para que eles prestassem serviço em conjunto, ganhassem escala e pudessem investir e prestar um serviço de qualidade. Então, os blocos regionais têm por objetivo agregar municípios para a prestação de serviço regionalizada, ganhando escala, aumentando a capacidade de investimento e reduzindo os custos de operação desses sistemas. Neste ano, numa reunião da Comissão Extraordinária das Privatizações, a superintendente de saneamento básico do governo, Lília de Castro, afirmou que Minas precisa garantir investimentos de pelo menos 19,5 bilhões para alcançar a universalização dentro do prazo. O valor foi estimado há 3 anos e, mesmo assim, não levaria em conta recursos para a manutenção da rede já existente. Hoje, o estado de Minas Gerais ainda tem 322 lixões em operação. A gente tem cerca de 51% da população que tem acesso ao tratamento de esgotos, 49% da população urbana ainda não tem acesso a esses serviços. São serviços essenciais para a qualidade de vida, para a saúde pública. E dos municípios de Minas que têm mais dificuldade em alcançar serviços de saneamento de qualidade são os municípios de menor porte. A gente tem no estado de Minas Gerais 853 municípios, é o maior estado do país em número de municípios, e mais de 70% dos nossos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então, a prestação dos serviços por municípios individualmente acaba sendo mais onerosa, o que dificulta esse serviço ser prestado para a população. Por meio da proposta de regionalização, o que se pretende é que esse serviço seja prestado por meio de blocos, justamente para a gente ter um ganho de escala e conseguir promover a prestação desses serviços para todas as pessoas do estado, inclusive naquelas dos municípios que têm menor poder de pagamento. O fato é que a regionalização do saneamento e a atuação de empresas privadas no setor para atingir as metas de universalização ainda estão longe de ser consenso. O debate dessas ideias deve se aprofundar ainda mais quando o Parlamento Mineiro colocar em votação a proposta do governo de Minas. De um lado, há receio de que, quando as cidades começarem a fazer seleção pública, ou seja, a contratar empresas privadas, ocorra um aumento de tarifas. Os críticos ainda afirmam que os investimentos do governo federal no setor vêm caindo ano a ano, o que impediu o avanço das melhorias. Quem é contra a participação da iniciativa privada também lembra que essa experiência em outros países não funcionou. De outro lado, os defensores do modelo do Marco Nacional e também da proposta do governo de Minas acreditam que buscar a iniciativa privada é a única maneira de conseguir os recursos necessários. Mas em um ponto, todos concordam: a universalização do serviço tem de acontecer o quanto antes. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e você já sabe. Outras informações no portal do Parlamento. Interaja com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Até a próxima. Tchau.